O culto de domingo seguia seu ritmo tradicional na Assembleia de Deus Templo Central de Maracanaú, no Ceará. Fiéis lotavam o templo, como de costume, atentos à pregação do pastor João Lourenço, uma das lideranças mais respeitadas e influentes da denominação na região. Com sua voz firme e estilo conservador, ele sempre foi conhecido por transmitir mensagens que unem exortação e reverência. No entanto, naquela noite, o que seria apenas mais uma ministração se tornaria o estopim de um dos maiores debates recentes dentro do meio evangélico, envolvendo comportamento, aparência e salvação. Durante sua pregação, o pastor abordava o tema da santidade. Em determinado momento, fez referência direta às tatuagens, comportamento que, segundo ele, destoava dos padrões esperados de um servo de Deus. Com convicção e gestos enfáticos, João Lourenço afirmou diante da congregação: "Tem crente que faz tatuagem e diz que vai para o céu. Um elemento desse chega no inferno antes do demônio." Tem um que faz, sabe o quê? Tatuagem. Ainda diz que vai para o céu, um elemento desse. Chega no inferno primeiro que é o demônio, meu irmão. Eu não disse que o crente tem tatuagem para o inferno. Falei isso não. Falei que quem faz tatuagem. É diferente. Se você era incrédulo e fez 50 tatuagens, você aceita Jesus, o sangue de Jesus purifica as tatuagens. Purifica o pecado, né, pastor Pedro? Agora, se você é crente, servo do Senhor, e anda fazendo tatuagem, nenhum anjo descendo do céu dentro para mim que você é crente, eu não acredito. A frase, dita em tom firme, foi recebida com aplausos por parte da igreja, mas ao ser divulgada nas redes sociais, gerou uma enxurrada de críticas, apoio e reflexões entre membros e líderes de diferentes igrejas. No dia seguinte, trechos do sermão começaram a circular nas plataformas digitais, especialmente em páginas evangélicas e perfis com grande audiência no segmento religioso. Com a viralização, vieram os questionamentos, análises teológicas e manifestações públicas. A repercussão foi imediata e polarizada. Enquanto alguns internautas saíram em defesa do pastor, afirmando que ele apenas reafirmava os princípios da santidade ensinados pela igreja, outros o acusaram de promover julgamento e exclusão. Diante da repercussão, o pastor João Lourenço decidiu gravar um vídeo de esclarecimento, também divulgado nas redes sociais da igreja. Nele, o líder religioso explicou que suas palavras haviam sido tiradas de contexto. "Eu não disse que o crente que tem tatuagem vai para o inferno. Eu falei de quem faz tatuagem depois de conhecer Jesus. É diferente", explicou, olhando diretamente para a câmera. Se alguém já tinha 50 tatuagens e aceita Cristo, o sangue de Jesus purifica as tatuagens, mas purifica o pecado primeiro. Continuou, reiterando sua visão sobre arrependimento e nova vida após a conversão. No mesmo vídeo, João Lourenço reafirmou sua reprovação à prática de tatuagens entre os que já são membros da igreja. "Se você é crente, servo do Senhor e continua fazendo tatuagens, nenhum anjo descendo do céu me convence de que você é crente." A fala, mais uma vez, foi compartilhada e comentada em diversos grupos evangélicos e canais de discussão cristã. Em meio à repercussão, membros da Assembleia de Deus Templo Central reafirmaram que a postura do pastor está alinhada com a doutrina da igreja, que preza por uma conduta visual, moral e espiritual condizente com os valores tradicionais do movimento pentecostal. A denominação, uma das maiores do país, é conhecida por seu posicionamento conservador, principalmente em estados do norte e nordeste do Brasil. Na Assembleia de Deus Templo Central de Maracanaú, há normas internas claras sobre a apresentação pessoal de seus obreiros e líderes. Entre elas, a proibição ao uso de barba pelos homens que exercem cargos ministeriais ou funções no púlpito. A regra é considerada um símbolo de zelo e reverência, de acordo com a visão da liderança local. Além disso, há restrições quanto ao vestuário, especialmente no que diz respeito ao uso de bermudas por homens em espaços públicos, mesmo em momentos de lazer. Muitos membros, mesmo os que não ocupam cargos de liderança, são orientados a manter um comportamento que reflita sobriedade e respeito aos princípios da igreja em todos os ambientes. Essa postura tem raízes profundas na história da denominação, que desde seu surgimento defende a separação entre o sagrado e o secular,
incentivando seus fiéis a testemunharem sua fé por meio da aparência, das atitudes e da conduta moral. A fala do pastor João Lourenço acendeu um debate mais amplo sobre até que ponto a igreja deve regular aspectos estéticos e comportamentais de seus membros, e até que ponto tais práticas impactam a salvação, que, segundo o Evangelho, vem pela fé em Cristo, e não pelas obras ou aparência exterior. Para muitos, a ênfase no exterior não pode sobrepor a transformação interior promovida pelo Espírito Santo. Já outros defendem que aparência e testemunho caminham juntos, e quem nasce de novo reflete isso em todas as áreas da vida, inclusive no corpo. A polêmica também trouxe à tona relatos de membros que disseram ter sofrido discriminação por terem tatuagens antes mesmo de sua conversão. Em comentários nas redes sociais, alguns afirmaram que foram impedidos de participar de determinados cargos ou oportunidades na igreja por conta de marcas no corpo, mesmo após já estarem firmes na fé. Outros disseram ter sido tratados com acolhimento e amor, independente da aparência. Entre os que saíram em defesa do pastor João Lourenço estavam líderes de outras congregações, que elogiaram sua coragem de manter uma postura firme em meio ao que chamaram de relativização dos valores bíblicos. Hoje muitos têm medo de dizer o que precisa ser dito. O pastor João Lourenço teve coragem, afirmou um pastor em vídeo publicado em seu canal cristão. Por outro lado, teólogos, pastores e membros de outras igrejas argumentaram que a Bíblia não condena explicitamente o uso de tatuagens e que o foco da mensagem de Cristo está na regeneração da alma e não na estética do corpo. A repercussão nacional do episódio também levou lideranças regionais da Assembleia de Deus a se pronunciarem. Em notas e vídeos, alguns presidentes de campo esclareceram que, apesar de respeitarem o posicionamento do pastor João Lourenço, a doutrina da igreja é interpretada de forma diversa em outras regiões. Cada ministério possui autonomia para estabelecer normas internas, desde que estejam dentro da ética e dos princípios bíblicos, disse um líder assembleano do sul do país. Diante de tantos posicionamentos divergentes, muitos fiéis passaram a refletir sobre seus próprios comportamentos e escolhas. A discussão chegou a pequenos grupos, cultos domésticos e até reuniões de obreiros, onde a liderança buscou trazer clareza sobre o posicionamento doutrinário local e incentivar os membros a manterem a unidade, apesar das diferenças de opinião. Na própria igreja liderada por João Lourenço, o tema se tornou recorrente nos dias seguintes. Alguns membros procuraram o pastor pessoalmente para agradecer pela exortação. Outros, silenciosamente, decidiram se afastar, afirmando que não se sentiam mais acolhidos ou representados. A equipe pastoral passou a lidar com uma nova demanda: equilibrar zelo doutrinário com cuidado pastoral, mantendo a firmeza na fé, mas sem perder a empatia. Ao longo das semanas seguintes, o pastor João Lourenço continuou ministrando normalmente, sempre reforçando a importância da santidade, do temor a Deus e da separação do mundo. Ele também afirmou que não se arrepende de suas declarações, mas que lamenta se alguém se sentiu ferido sem compreender o contexto espiritual da mensagem. Não prego para agradar homens, prego para agradar a Deus, disse em outro culto ao abordar a necessidade de uma igreja que não negocia valores. O episódio envolvendo a fala sobre tatuagens revelou mais uma vez as tensões entre tradição e modernidade dentro do movimento evangélico brasileiro. À medida que novas gerações ingressam nas igrejas, trazendo consigo estilos de vida, estéticas e compreensões distintas, o desafio da liderança é manter a essência da fé, sem afastar aqueles que estão em processo de transformação. Enquanto isso, João Lourenço segue sua trajetória como líder de uma das igrejas mais tradicionais do Ceará, fiel à sua interpretação das Escrituras e à missão de preservar o que chama de o padrão da santidade bíblica. E embora as tatuagens ainda estejam na pele de muitos, o que permanece nos corações de todos os envolvidos, sejam críticos ou defensores, é a busca por uma fé viva, coerente e que reflita, acima de tudo, o amor e a verdade de Cristo.